Olá, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Meu nome é Fábio Carvalho, acadêmico do terceiro semestre de Educação Física. Nesta videoaula, trataremos sobre carboidratos. E para falarmos dos carboidratos, temos que entender da sua classificação em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. A classificação dos monossacarídeos são moléculas de açúcares simples que representam a menor unidade dos carboidratos. Então, se você pegar um alimento e realizar a quebra desse alimento até chegar à sua menor parte, você vai encontrar a molécula de glicose, a molécula de frutose e a molécula de galactose. Todas essas moléculas você vai encontrar nos alimentos. A próxima classificação seria os disacarídeos. O que seriam os disacarídeos? Nada mais é que a junção de duas moléculas de açúcares simples. O que resultaria a junção de uma molécula de glicose com outra molécula de frutose. Seria o resultado a sacarose. E um exemplo de sacarose é o mel. Agora, se você juntar uma molécula de glicose com outra de galactose, o resultado é a lactose, que é encontrada no leite. Agora, a junção da glicose com outra molécula de glicose resulta na maltose, que é encontrada na cevada, material utilizado para a produção da cerveja e do chopp. Agora, a próxima classificação, os polissacarídeos, tem um detalhe. Os polissacarídeos, ele é dividido em origem vegetal, né? Aqui, os vegetais, aqui a cadeia dos polissacarídeos, aqui é representado por uma cadeia de 5 moléculas, mas polissacarídeos você pode encontrar cadeias de milhares de açúcares simples reunidos. Os vegetais, né, os polissacarídeos de origem vegetal, ele é dividido em amido e fibra. O amido ele é absorvido pelo nosso organismo, pelo corpo humano. Já as fibras, por conter a celulose, o nosso corpo não consegue fazer a absorção das fibras. Exemplo disso é a casquinha, né, a casquinha do milho ou resíduo do feijão que encontramos nas fezes humanas. O amido não, o amido, né, você encontra em vários alimentos e ele é absorvido. Então o que resta dos alimentos seria basicamente a celulose. Já a outra classificação, subdivisão dos polissacarídeos seria de origem animal, também representada aqui, né, no nosso slide por uma cadeia de 5 moléculas, mas lógico, é uma cadeia extensa, podem ter milhares de açúcares simples reunidos, né, que seriam os polissacarídeos de origem animal. O carboidrato no nosso corpo. O carboidrato ele já começa a ser quebrado, absorvido já na hora da deglutição. Na hora que você realiza a mastigação dos alimentos, tem algumas nas nossas papilas produzem secreções que ajudam a iniciar a degradação do corpo do carboidrato. Então, assim, o que não for quebrado na hora da mastigação vai ser realizado lá no nosso intestino, no duodeno. Pois bem, então aqui na deglutição, na mastigação, a cadeia de carboidratos ela vai sendo realizada até chegar na menor molécula, né, que seria a glicose, frutose e galactose. Aqui na parte do intestino, né, com a ajuda de alguns ácidos, né, ácidos intestinais, é realizado também a quebra dos carboidratos até chegar na menor na menor molécula, que seria a glicose, frutose e galactose. O nosso corpo, né, o corpo humano, ele realiza a quebra, né, dos carboidratos até chegar na sua menor parte, para quê? Para estocar no nosso fígado,
né, em forma de glicogênio. O que seria o glicogênio? É a soma de várias moléculas de açúcares simples. Então, assim, nós mastigamos, o intestino fez a absorção do glicogênio, da glicose, né, dos açúcares simples, e na hora de estocar, o nosso corpo reúne todas essas moléculas em forma de glicogênio. Então, ligou uma a cada uma, foi estocado no nosso fígado. O glicogênio estocado no fígado é conhecido por glicogênio hepático. E também é estocado glicogênio na parte muscular, que é conhecido por glicogênio muscular. E também, o que acontece? É disponibilizado na nossa corrente sanguínea também moléculas de açúcares simples, a galactose, frutose e glicose. Por que ocorre esse despejo de açúcares simples no nosso sangue? Porque as células humanas precisam delas para realizar atividades simples do dia a dia, né? Esse carboidrato, essa glicose no nosso sangue é conhecido popularmente por açúcar no sangue. E qual a relação do carboidrato com exercícios? Simples. O nosso corpo precisa de energia e carboidratos fornecem energias. Ele é energia para o nosso corpo humano. Então, como que ocorre essa relação? Pois bem, no slide anterior, eu havia afirmado que o nosso corpo estoca os açúcares simples em forma de glicogênio no músculo e também no fígado. Então, inicia-se a atividade, o exercício, e é ativado, né, de início tem uma energia já pronta no músculo. Mas daí quando essa atividade, esse exercício é um pouco extenso, é um pouco prolongado, aí é ativado o nosso estoque de glicogênio, né? E esse glicogênio já começa a ser quebrado, né? Aquele reunido, o glicogênio é a junção de várias moléculas de açúcares simples e é feita essa quebra do glicogênio, né? Que é aqui já o glicogênio do nosso músculo, que é o mais próximo, né? Para poder fazer atividade. Essa quebra de glicogênio em açúcares simples, novamente, chama-se de glicogenólise. E o nosso corpo, ele precisa dessas moléculas simples para poder fazer, para poder quebrar no ATP. Então, assim, temos o estoque de glicogênio, que é quebrado de novo, né, em glicose, frutose ou galactose, e aí, por fim, né, é consumido em forma de ATP. Então, essa quebra dessa molécula de açúcar simples em ATP chama-se glicólise. E o nosso ATP é conhecido por adenosina de trifosfato. Então, iniciou-se a atividade, o músculo precisa de glicose, ele quebra esse glicogênio e o que ocorre? O estoque de glicogênio muscular começa a ter uma baixa. Aí, o nosso corpo fala assim, olha, fígado, o músculo já está começando a diminuir o estoque lá de glicogênio muscular. O que você vai fazer, o fígado? Você vai pegar o seu glicogênio hepático e vai começar a fazer a quebra desse glicogênio para poder disponibilizar lá para o nosso músculo, para poder dar continuidade no nosso exercício. Então o organismo pega e faz isso. Então ele já começa a trabalhar, quebra novamente do glicogênio hepático em moléculas mais simples para chegar no nosso músculo e fazer a quebra dessas moléculas mais simples em ATP. Então é isso. Né? O que acontece? O nosso corpo ele precisa dessas moléculas de carboidratos para poder fazer atividades, as atividades mais prolongadas e também atividades simples. Né? O nosso corpo, as células humanas, elas precisam desta energia para realizar simples atividades. Ok? Eu espero que tenha gostado e tenha ficado claro esse vídeo, que lhe ajude nas suas aulas. E se tiver algum comentário ou alguma crítica neste vídeo,
peço para que poste, para eu poder estar fazendo vídeos melhores, com mais informações para vocês. Até mais!